A história segue Jinta, um garoto hiperativo e facilmente excitável que sempre sonhou com um mundo de fantasia. Ele foi transportado para o mundo Mars Heaven devido ao poder do Dimensional Arm extremamente poderoso conhecido como Gatekeeper Clown. Foi usado em desespero por alguém de Mar Heaven que está em um período de opressão e instabilidade causado pelos misteriosos reaparecimentos do exército das peças de xadrez. Quer então entender mais ou menos como funciona o sistema mágico das armas de Marhavens e como você pode utilizar desse conhecimento para construir os seus sistemas mágicos e as suas armas mágicas de uma maneira geral? Então sim, bora! Alô, Olivers, tudo bem? Aqui é Fael Campos e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o sistema mágico de Mars Heaven. Não necessariamente a magia por detrás das pessoas, mas sim das armas, dos Mars, que nós temos aí dentro desse anime. Obviamente existem diversas categorias e a gente vai conversando um pouquinho sobre cada uma delas e como a gente pode utilizar um pouco do conhecimento de construção de sistema para assim ir pegando alguns pontos aqui e ali. Obviamente, se você já conhece como funciona sistemas mágicos de uma maneira geral, maravilha, você pode acompanhar sem nenhum problema. Mas se você ainda não conhece muito profundamente como funcionam as três leis de Sanderson, o triângulo da magia e assim por diante, vou deixar no cardzinho para você ir lá ver e começar a assistir um pouquinho mais sobre essa iniciação de sistemas mágicos. Beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre esse sistema e como você pode aprender com ele. Uma coisa muito importante quando a gente fala sobre sistema mágico não é necessariamente o sistema propriamente dito, mas sim você entender a primeira regra de Sanderson e utilizar isso como uma forma de brainstorm e iniciação da sua conversa. A primeira regra da magia de Brandon Sanderson é você definir se ele vai ser suave, se ele vai ser pesado, se ele vai ser racional e irracional, de uma forma que você já consiga entender quais são os parâmetros mais pontuais onde você pode levar. Só que definir isso não é necessariamente você falar assim, não, beleza, essa história eu vou fazer um sistema mágico pesado racional. Não, nesse aqui eu vou fazer um sistema pesado nebuloso. Não, nesse aqui... Claro que, obviamente, você pode estipular um ponto e a partir desse ponto você ir para frente. Mas o interessante é você imaginar como esse sistema mágico vai direcionar a sua história e os seus personagens. Por que disso? Se o seu universo ele é um universo mais tenebroso, se ele é um universo um pouco mais sombrio, se ele é um universo um pouco mais misterioso, ter um sistema mágico muito racional, muito pesado, pode gerar uma certa dissonância com o seu universo. Por quê? Porque como a história leva para um lado mais sombrio e você, por ser um sistema hard, né, pesado e racional, e você precisar explicar com mais velocidade, pode ser que seja um tanto mais complicado você fazer. Obviamente é possível, tanto que Brandon Sanderson, que é o pai do sistema mágico, tem diversas obras e mesmo no universo sombrio ele quis fazer algo mais pesado e racional e deu muito bem. Porém, é interessante você ver as nuances de como você pode ir construindo. Se você traz um sistema mágico muito pesado, significa que a sua história tem como maior tendência utilizar desse sistema mágico. Por quê? Uma regra bem básica, bem superficial, se você quiser já estipular se vai ser mais pesado, mais suave, racional ou irracional, seria basicamente você pensar o seguinte: se por acaso você vai utilizar desse sistema mágico para resolver muito dos conflitos e muito das problemáticas, você precisa explicar mais profundamente como funciona o seu sistema mágico com o objetivo da pessoa entender que aquela problemática foi resolvida com aquele sistema mágico a partir de uma justificativa e não de um Deus Ex Machina. Porém, se as grandes problemáticas, os grandes pontos de conflito não vão ser responsabilizados, não vão ser resolvidos com o seu sistema mágico, então você pode deixar o sistema mágico um pouco mais suave, um pouco mais misterioso, porque apesar dele ser talvez o papel-chave do grande conflito do seu sistema, a resolução de problemas internos da sua história não será resolvido com magia. Claro que alguns vão, mas não vai ser a grande maioria. Por isso que entender o seu sistema, como ele vai interagindo,
faz toda a diferença. E com isso a gente entra aqui dentro dos ARMS, né, que são as armas mágicas, os objetos mágicos. Como o mundo, o universo fantasioso de Marshaven é utilizado a guerra, a luta do nosso protagonista contra as peças de xadrez, e essa disputa mágica é utilizado os seus poderes mágicos juntamente com os seus ARMS, é interessante você entender como funciona cada categoria, quais são os pontos limites, quais são os pré-requisitos, quais são as interpretações, quais são as taxas de utilidade, para poder você entender melhor como a batalha é desenvolvida. Porque não adianta você simplesmente falar assim, não, eu quero que meu protagonista vença, então eu vou dar uma arma quebrada porque ele faz A, B, C, D. Ok, você pode até fazer, mas o seu sistema mágico não vai estar em consonância junto com a sua história. Então é interessante você construir os seus, no caso seguindo agora para a segunda regra, que são os limites e os pré-requisitos para cada uma das estruturas, cada uma das armas aqui, por exemplo, em Marshaven, para você poder entender como cada personagem age em cima do seu estilo de luta, da forma como é utilizado. Ah, mas por que tal pessoa não fez isso? Aí, lógico, não fez isso. Porque ele está seguindo a regra da utilização daquela arma. Então, o escritor, a escritora, quando for construir o seu sistema mágico dentro da sua modalidade, da história que você quer fazer, você precisa fazer sentido não apenas para o universo e para a lógica, mas assim a sua lógica estabelecida com aquele ARMS. Ah, então quer dizer que o personagem ele pode utilizar de uma arma X ou uma arma Y a partir do seu estilo e com isso talvez a batalha seja mais direcionada para o protagonista ou para o antagonista? Sim. Então, muitas vezes, o sistema mágico é utilizado como ferramenta de justificativa narrativa para alguma coisa. Lembra que a proposta do sistema mágico é resolução de problemas? Quanto mais problemas eles for resolvendo, mais lógico precisa ser ele, pelo menos mais bem explicado precisa ser ele, para que o leitor consiga entender o que está acontecendo dentro daquele sistema. Então, vou trazer para vocês mais ou menos como funciona cada uma das categorias do ARMS e a gente vai discutindo um pouquinho como a gente aplica isso narrativamente. O primeiro ponto é que, indiferentemente de qual seja cada um dos ARMS, existe uma regra principal para a sua utilização. Então, se você é um rapaz, é uma moça que não possui magia ou qualquer potencial mágico, aquilo vai ser simplesmente um objeto, não vai ter função para você. Então o que é legal é que já o princípio básico da utilização do ARMS, indiferentemente de qual seja a categoria, é o primeiro pré-requisito. Você precisa ter algum poder mágico para utilizar isso. Às vezes você não tem necessariamente um poder mágico, mas tem um potencial, um instinto, alguma coisa que pode instalar essa presença mágica, fazendo com que você desperte o seu poder mágico, podendo fazer uma sincronização com a sua arma. Um outro ponto interessante é que você precisa realmente sincronizar com a arma. Você precisa ter a sua essência juntamente com a arma para poder fazer uma sintonia um pouco mais fortificada. E quanto mais você treinar com aquela arma, mesmo que seja algo bem mais suave, você pode deixando ela cada vez mais cabulosa. Ah, eu tenho uma pá que, né, uma pazinha que vira uma pazona. Beleza, é uma arma mais simples, é uma utilização mais simples. Porém, você pode intensificar as capacidades dela como uma extensão do seu corpo a partir do treino e da sintonização mais poderosa que você tem com aquela arma. Então, o primeiro ponto dentro dessas categorizações, desses princípios dessas armas, você tem, por exemplo, o ARMS mais simples, que são os que têm essa função mais direta. Eu tenho uma pá e viro uma pá. O que você vai fazer com aquela pá, o que você vai estruturar com aquela pá, perfeito, uma picareta, um espelho, basicamente são objetos que possuem capacidades mágicas simplesmente de extensão. Eu tenho um braço e eu tenho meio que um ARMS que é uma espada. Ela por si só pode ter outras categorias juntas, porque o interessante do ARMS é que ele pode ser um simples, pode ser também um Ghost ou um natural, ele tem assim as suas subcategorias que você pode ter mais do que uma. Porém, quando a gente categoriza as armas do tipo simples, basicamente são armas que são objetos que são extensão do corpo. Ou seja, as armas nesse quesito são armas que têm a sua projeção de expansão.
Eu tenho o meu braço que eu quero dar um soco, então eu tenho uma luva que aumenta a força do meu soco. Eu tenho um escudinho que aumenta a minha defesa, eu tenho botas que deixam mais rápido. Então, de uma forma mais geral, dentro dessa simplicidade dessas armas, o objetivo aqui não é talvez o poder, mas sim o como usar. É interessante você criar dentro do seu sistema mágico peculiaridades pontuais, regras e premissas diferentes para que a peculiaridade seja a partir daquele ponto. Então, o próximo ponto de armas que eu acho bem interessante são armas sagrados. O legal daqui é que eles são mais exclusivamente para curas. Então, um ferimento, uma remoção de uma maldição de um Armas das Trevas, por exemplo, um Armas Sombrio, mas basicamente é o de cura. Só que o que é interessante do Armas de cura é que a potência dele depende da intenção e da vontade do seu usuário. Se por acaso você quer realmente curar a pessoa de verdade ou querer com que ela se crie essa cura mais de verdade, vai fazer com que você desenvolva melhor essas propriedades de cura. Então, dependendo de como você tiver essa intenção, você tem isso. O legal disso é que mesmo que você exemplifique e deixe muito claro que é um armas de cura onde a manipulação, a vontade e a intensidade do poder depende da intenção e da relação que você tem entre você curativo e a pessoa que é o alvo da cura, isso é algo subjetivo. Então com isso você consegue modular um pouco a questão das peculiaridades e quantidades e qualidades daquele armas a partir da sua interpretação. Nossa, a pessoa ela não curou 100% o colega. Será que existe algum conflito entre eles? Será que existe alguma coisa mal resolvida? Será o que aconteceu para a efetividade não fazer? Ou no caso, ele seja utilizado numa pessoa amada, a cura seja muito mais rápida, instantânea e ainda aconteça um melhoramento da pessoa a partir daquela cura. Então é interessante porque mesmo que essa pequena peculiaridade tenha dentro desse elemento, você pode colocar como forma de pré-requisito essa conexão. Pessoas apáticas podem utilizar armas sagrados, talvez nela mesma, onde o amor entre ela e ela mesma seja bom. Porém, para com outras pessoas não seja tão útil ou até mesmo não funcione. Então eu acho bem interessante porque, utilizando como regra o princípio do sistema mágico de Brandon Sanderson neste momento, você tem o quê? A segunda e a terceira lei agindo ao mesmo tempo. Quais são os pré-requisitos e quais são as interpretações que você vai fazer horizontal a partir desse princípio? Os armas sagrados têm o poder de cura a partir da conexão que a pessoa tem com a pessoa que está sendo curada. Perfeito. Qual é o pré-requisito disso? Ter uma relação. E qualquer relação que tem isso, a partir de uma interpretação horizontal, seria essa manipulação de vontade, intensidade e pré-requisitos que vão classificar melhor esse tipo de conduta. Agora nós temos os arms do tipo arma, que basicamente é o que já diz, é uma arma. O que é legal disso é que ele simplesmente se transforma numa arma, peculiarmente, e vai apenas ter as propriedades daquela arma desenvolvida. Um machadão, uma espadona, um escudão, um bastão, não sei o que. Então, aqui o que é legal é que não apenas a sua conexão com a arma, mas sim as suas habilidades prévias com a arma. Então, mesmo que aqui seja algo mais direto, obviamente, como eu falei, existe a categoria mista, no caso você pode juntar dois armas num só, você pode ter um espelho que é um arma sagrado, então nós temos um arma simples juntamente com um arma sagrado. Você pode ter, por exemplo, uma espada, no caso aqui sendo um armas de arma, juntamente com um arma simples, que era uma espada que vira uma espadona. Então a forma e o formato você pode ir juntando e com isso você vai mesclando as propriedades. Um apenas melhora a propriedade, o outro já dá uma capacidade a mais. Então com isso você vai mesclando. Eu quero construir um tipo, sei lá, um nature juntamente com um exclusivo. Então esse exclusivo ele tem um pontual em cima dessa. Então você pode ir mesclando essas propriedades. Então, no caso de um arms do tipo arma, o principal ponto de pré-requisito seria a habilidade que a pessoa tem com aquela arma específica. Um machadão muito grande pode perder um pouco o centro de equilíbrio. Uma espada muito curta necessita que você se aproxime. No caso de um chaco, uma habilidade mais... Então,
O legal daqui é você agora colocar como um princípio narrativo, ou um arco de personagem talvez, ou um background, caso seja interessante, o treino com aquela arma específica para a pessoa ser a escolhida para ter aquele arma específico. Então é interessante porque a partir do seu sistema mágico você também pode utilizar como princípio de construção narrativa, plot, problemática, construção de arco. Então se o arma sagrado juntamente com de arma ou seu objeto mágico, ele tem como princípio esse arco, você pode utilizar como esse formato. Então você tem já um arma sagrado juntamente com armas do tipo arma, onde eu tenho um escudo, onde cria essa proteção, curando a galera que tá atrás. Então eu acho bem legal porque a utilização mesclada, as interpretações disso, gera em cima dessa representação. O próximo que eu acho bem interessante é o Darkness Arms, né, os Armas das Trevas. Porque basicamente ele tem como objetivo amaldiçoar quem? O inimigo. Mas toda maldição tem as suas contrapartes. Ou seja, o Arms Darkness, no caso Darkness Arms de uma maneira geral, são armas bem poderosas, onde você consegue deixar a pessoa sem respirar, imobilizada, com uma doença incurável. Porém, existe uma condição. Ou seja, você vai sofrer alguma coisa por isso. Tanto que existe um Darkness Arms que aparece no anime, onde a pessoa, ao utilizar, ela ganha uma puta força, o outro fica paralisado e não consegue se mexer, porém, você fica cego. Então a pessoa não pode se mover, não pode, ela vai tomar todo o dano full. Só que você tem que acertar, porque eu sou cego. Então, no caso, você pode utilizar disso, a pessoa já é cega naturalmente, ela já tem um senso de localização. Utilizando esse armas não tem problema nenhum. Então, o legal do Darkness Arms é o quê? Esse contraponto de maldição barra poder barra raridade. Então, se você tem um Darkness muito forte, em contrapartida, o recuo disso tem que ser forte. Porque senão fica uma arma muito quebrada. Ah, eu quero fazer uma arma quebrada. Beleza, de boas. Tanto que eu falo isso dentro do vídeo de armas amaldiçoadas, ou itens mágicos de uma maneira geral. Utilizar de um poder com pouco recuo, você precisa ter alguma coisa que vai fazer com que vença de alguma outra forma. Só que o caso que eu quero trazer aqui não é necessariamente o poder ou alguma coisa, mas sim o mais legal de muitas vezes de um sistema mágico não é o poder, é o pré-requisito e as consequências disso. Porque no caso de um ARMS simples, é simplesmente a sua engenhosidade que vai ser a contrapartida. Num sagrado, a intenção com aquela pessoa da arma, o quanto você é habilidoso com aquilo. No Darkness, é interessante porque o pré-requisito é o você utilizar. Perfeito, não você precisa nem ser maldoso para usar um Darkness Arms. Mas você precisa ter o quê? Aquele recuo que você toma, aquele contrapartida que você recebe, é o que vai diferenciar a utilização de um ou de outro. Então é bem interessante você utilizar disso porque criar problemáticas para os vilões, para os protagonistas, para os coadjuvantes, é interessante até mesmo no sistema mágico. Ah, eu tenho uma arma muito poderosa, então por que você não usa contra o vilão? Porque para cada vez que eu faço isso, eu perco um dia de vida. Como, por exemplo, acontece no sistema mágico em Hunter x Hunter, quando o Carapica, ele traz os seus olhos, né, os seus olhos do Imperador, cada tempo que ele usa, ele perde em tempo de vida. Então é interessante porque criar esses recuos, esses contrapartidas, esses pontos que são negativos em cima daquilo, é legal para que você, escritor, você, escritora, você, mestre, ou até mesmo os jogadores, caso você queira dar esse objeto para eles, utilizar de formas inteligentes, não para meio que se livrar da maldição, mas para saber lidar com elas. E com isso você vai criando um arco de personagem, porque muitas vezes um dos possíveis arcos de personagem é personagens habilidosos. Eles podem ser carismáticos, eles podem criar muita empatia, mas se ele pode ser uma pessoa antipática, uma pessoa muito cuzona, mas por ele ser extremamente habilidoso, você quer seguir conhecendo esse personagem para ver até onde a habilidade dele vai. Então é interessante porque você pode utilizar um personagem protagonista bem malvado, fazer um puta anti-herói,
Por que você quer ver isso? Porque eu quero ver até que ponto as habilidades dele vai e até que ponto essa maldição vai. Então isso que é bem interessante você brincar com essas questões. E o Darkness Arms, ou no caso aqui, é um ponto bem interessante. O próximo é o Arms Dimensional. O que é bem interessante desses Arms Dimensional é que eles são muito quebrados. Muito quebrados. Só que o que é o interessante desses Arms Dimensional? O custo para utilizar, muitas vezes, é de custo único. No caso, por exemplo, do Gatekeeper Clown, que trouxe o nosso protagonista para o mundo de Mars Heaven, é de uso único. Você vai abrir o portal e aquele que entrar vai ser teleportado e acabou. Isso de uma forma dimensional do Mars Heaven para o mundo real. Obviamente, existem outros onde o uso pode ser feito de mais vezes, porém, de uma forma geral, é você imaginar realmente esses itens de uso único. Por quê? Quando que eu vou utilizar? É aquele grande dilema da Master Ball que a galera de Pokémon usa. Eu tenho uma única Master Ball que eu vou usar para quem? Quem é digno de usar uma bola onde tem 100% de capacidade de captura? Um lendário? Um mítico? Aquele Pokémon que está na capa do jogo? Qual que é o Pokémon que você quer? Aquele Shining que você precisa capturá-lo a qualquer custo? Então é interessante de utilizar desses itens cabulosos, ou até mesmo fracos, mas de uso único seria o dilema da utilização desse item. Quando que será necessário? Se eu usar agora, no próximo chefão eu não vou conseguir usar? Ou eu vou usar, nunca vou usar até o momento de que vai acabar a minha aventura e eu nunca vou ter usado, e eu podia ter usado em algum outro momento? Então é interessante que o dimensional, mesmo que existam outros objetos menores que você pode utilizar com mais frequência, os mais cabulosos são de uso único. E esse é o pré-requisito mais interessante, esse dilema de quando eu vou usar. O próximo é o Arms Guardião, né, o Guardian Arms. É interessante porque muitas vezes eles são extremamente temáticos. É um golem, é um avatar, é uma gárgula, tem diversos aí que são meio que você invoca umas criaturas que vão lutar por você. Porém, o que é interessante? Você não pode se mover enquanto ele estiver ativo. Então é interessante que, nesse caso, caso a pessoa ela consiga desviar do golpe daquele cara, você vai estar paralisado. Claro, você pode se mover, mas vai estar preso naquele local. Então um posicionamento é interessante. Da mesma forma que na batalha de dois conjuradores, quem vai lutar são as criaturas, aí beleza. Mas se você tem um lutador versus um conjurador, o lutador vai lutar contra a arma, ou vai lutar contra o conjurador porque sabe que se vencer o conjurador que está paralisado ali. Então o que acontece? É interessante essa batalha tática de posição, de técnica e conhecimento, porque se o cara vira de costas pro golem para bater no conjurador, o golem vai bater nas costas dele. Então, esse dilema também de quem vai, de quem bate, de quem faz, é bem legal. E o interessante dos guardiões é que os guardiões, por serem muito temáticos, você pode utilizar dessa sincronicidade com o conjurador. No caso, se é um golem, talvez o golem tenha uma perspectiva, tenha um pensamento, tenha alguma vantagem, tenha alguma vontade. Então é interessante você até, por exemplo, criar momentos interessantes com o guardião. Tanto, por exemplo, que a Snow, que é uma das personagens, ela tem um guardião que é um puta bonecão de neve, que tem uma conexão bem interessante, onde ela conversa, onde ela brinca, onde ela invoca e tem toda a interação com ele. Então é interessante porque mesmo sendo uma arma, você pode criar essa conexão. Da mesma forma que você tem a conexão de você com seus Pokémon, né, os Digi escolhidos com os seus Digimons. Quando você tem uma figura que é invocada e tem esse formato de guardião protetor do seu invocador, você pode criar isso. Tanto que a Dorothy, que é uma outra personagem, ela tem uma guardiã, que é meio que uma boneca feita de patchwork, que tem uma relação tanto conturbada, porque uma gosta dela, né, a boneca gosta da Dorothy, agora a Dorothy tem uma certa ranço com essa boneca, porque ela grita, ela é estridente, então você pode até criar personalidades para essas armas, criando como se fosse uma pseudo-vida. Então é interessante porque até mesmo o sistema mágico, caso você queira colocar dentro dele a possibilidade de criar vida de alguma forma, como você interage com isso? Até pegando um pouco o vídeo que eu fiz sobre o que é vida. Porque você pode criar a mesma essa discussão sobre o que é vida, sobre o que é morte e toda essa relação utilizando seu próprio sistema mágico.
E no caso do próximo, que é o Nature Arms, né, as armas naturais, é interessante porque diz que quanto mais sincronizado você está com a arma, mais os efeitos que são contrários àquele elemento ou a favor daquele elemento vão interagir mais com você. Então, se por acaso você tem um armas que está sincronizado com água, por exemplo, o fogo não vai ter tanta meio que ação com você, mesmo você não estando com a arma ligada, porque você tem esse sincronismo com ela. Porém, em temperaturas mais geladas, você sofre mais porque a água congela. Então é interessante porque você pode criar essa conexão que foi dito anteriormente, esse sincronismo com a arma, porém fazendo com que você tenha esses meio que essa junção. Ah, sabe quando você começa a construir uma maldição, alguma coisa, e quanto mais você se aproxima da licantropia, mais realmente a prata atinge você? Ou quanto mais você vai seguindo para um lado demoníaco, menos você pode interagir com locais sagrados? Então você pode colocar dentro do seu sistema mágico, pelo menos utilizando aqui como é feito nesse ARMS, essa relação de que quanto mais próximo você está conectivamente com aquilo, você tem uma relação melhor. Tanto que existe um dos antagonistas que tem um ARMS que meio que unifica ele com uma árvore, fazendo com que ele não precise mais comer, porque ele faz fotossíntese utilizando a árvorezinha que cresceu na cabeça dele. Então é interessante porque você pode criar momentos interessantes, cenas legais, arcos de personagens problemáticas, utilizando esse sincronismo. No caso, por exemplo, uma arma que tem um poder do vento, onde você chega num local onde você já emana uma certa brisa ou qualquer coisa, onde você chega no local e meio que você espirra e voa tudo para lá e para cá e destrói, e cai pães e cai vela e não sei o que. Então você pode criar momentos interessantes onde você precisa de coisas acontecendo utilizando o seu sistema mágico. Ah, puta, como eu vou fazer uma cena que eu vou fazer para que eles consigam chamar a atenção de não sei o que dos guardas? Cara, por que você não espirra? E com isso você solta aquele vento que está sincronizado com uma arma de vento. Pô, interessante. Aí o escritor, o mestre coloca uma cena como essa. Tá vendo como você pode muito facilmente construir coisas que não precisa nem ser mirabolante. É simplesmente uma reinterpretação da utilização do próprio sistema mágico que você mesmo criou. Terceira lei ficando muito mais forte aqui. No caso do Ghost, é interessante porque, sabe a galera que joga League of Legends vai entender. Existem vários personagens que eles basicamente são possessões. Então os Ghosts seriam meio que essas armas possuindo. E aqui entra um ponto narrativo muito legal. Até mesmo de arco de personagem que você queria fazer. Nós temos uma arma que tem uma consciência que vai se unificar com o seu usuário. Mas isso é uma possessão? É uma simbiose? É uma parasitagem? Como que é? Esse parasita pode futuramente se tornar algo meio que concomitante? Ele pode criar o quê? Então o interessante aqui, principalmente nessa parte do Ghost, seria a arma e o usuário. Para que aconteça essa conexão, precisam estar em sintonia, como acontece, por exemplo, no despertar de Zoans em One Piece, ou a transformação das lâminas negras nas espadas também em One Piece. Porque dentro do sistema mágico das espadas e das frutas, existe esse sincronismo maior. Obviamente você não precisa ter, porém, tendo, fica mais forte. Então será que quando você realmente abraça a personalidade da arma, essa sincronismo fica mais forte? Ou é uma possessão mesmo? Quando você ativa, aquela arma simplesmente possui o seu corpo, se tornando você uma arma viva em busca de alguma coisa específica. Então é bem legal porque os pequenos pontos trazidos vão gerar informações bem legais. E no caso nós temos o ARMS exclusivos, no caso que seriam aquelas exceções. Seriam às vezes aquele ARMS específico que você gostaria de criar para um personagem X específico, mas não encaixa necessariamente naquilo que você quer. Como por exemplo, nós temos o ARMS exclusivo, seria meio que apenas uma unidade, talvez seria bem interessante. Aqueles itens ultra raros. Você pode ter, todo mundo pode ter facilmente um golemzinho que vai te proteger, mas o grande fucking golem é apenas um item raro único, exclusivo de alguma coisa, ou de um personagem, ou de uma localidade, ou de algum ponto interessante. Então o legal dos exclusivos não é apenas aquelas diferenciações onde você não consegue encaixar um ou outro aqui ou ali, mas sim a importância daquilo para a narrativa.
porque você pode transformar, quem sabe isso seja interessante, não entra aqui no Mars Heaven, mas você pode transformar a sua arma em algo exclusivo. No caso, eu tenho uma espada onde eu imbuí tanto a minha força nele, tá tão cabulosa, que agora, caso outra pessoa use, ela é a espada mais cabulosa. Seria meio que, eu queria que o meu corpo virasse Excalibur, como acontece, por exemplo, no Shura de Capricórnio. Então, eu vou me desenvolver muito para fazer com que eu desenvolva melhor a técnica de corte. E quando eu desenvolvê-la, quando eu ensinar para alguém, todo mundo vai ter essa técnica de corte exclusiva que poderia ser anteriormente. Então é bem legal porque você pode evoluir as suas propostas, evoluir o seu sistema como forma de unificação e exclusividade, fazendo com que você desenvolva. Então, pessoal, nós estamos aqui com mais um vídeo gigantesco aí para vocês, mas eu quis trazer o ponto a ponto dentro de todos os possíveis ARMs que tem dentro de Marhaven, também trazendo formas de pensar. Será que então seria interessante você desenvolver o seu sistema a partir das suas conexões? Por que não? Será que você não vai construir o seu sistema mágico a partir das suas necessidades? Ok. Vou pensar a partir utilizando as 3 leis de Sanderson, primeiro pensando qual é a conexão que eu tenho com a resolução de problemas, depois os pré-requisitos, depois as reinterpretações? Perfeito também. Então o que eu quis trazer para vocês hoje, obviamente, indicar esse anime, ele é bem velho, ele é bem datado, porém, se você gosta de coisas nostálgicas, com certeza vai gostar desse desenho, porque a história é simples, é direta, é linear, onde tem bastante batalhas e construção de personagens. É bem simples, é bem de boa, mas é bem legalzinho, e você cria essas ideias e você entende como funciona esse sistema mágico. Ele é um ótimo anime para você poder avaliar o sistema mágico. Caso vocês gostem, depois eu faço um vídeo mais de indicação mesmo, fazendo um review de 1/3, e com isso eu trago mais informações para vocês sobre esse mangá, sobre esse anime. Use e abude das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!